Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para leitores na missa. E o tema de hoje é sobre o medo de ler na missa. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, dando dicas para superar o medo, falando da importância de se esforçar para ler bem, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo novamente, agora com novo enfoque, devido a alguns comentários que eu recebi daqueles vídeos anteriores. Então, antes de falar do medo de errar em ler na missa, que é muito comum de muitas pessoas, convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte dele, você será muito bem-vindo. E convido já de antemão você a partilhar, enviar esse vídeo e outros para os seus contatos, para grupos de liturgia, grupos de leitores, pessoas que participam de alguma forma da celebração ou pessoas que querem aprender um pouquinho mais. Vamos lá então sobre o medo de ler na missa. Muita gente, ou um número significativo de pessoas, tem medo de ler na missa, de fazer leituras, por medo de errar. E isso acaba afastando as pessoas. É claro que para se ler, a gente sempre pede que as pessoas se preparem, se esforcem, mas é muito importante que as pessoas percam esse medo de ler na missa, de ler em público, porque o papel, a missão do leitor, da leitora na missa é muito importante. Você é muito importante como leitor e por isso esse vídeo te interessa e eu resolvi fazê-lo. Bom, antes de falar um pouquinho sobre o medo de ler na missa, apontando alguns aspectos bons e ruins, porque o medo tem esses dois lados, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Eu queria trazer dois comentários apenas, dos vários que eu encontrei aí no meu canal sobre o vídeo dos erros de ler na missa. Eu selecionei aqui apenas dois deles para que vocês possam ver. O primeiro deles é do Jorge Florindo. O Jorge Florindo escreveu um textão aqui, contestando aquele vídeo que eu dei orientações para um bom leitor. Eu vou ler aqui para que vocês possam ver o que o Jorge Florindo disse e depois a gente comenta um pouquinho isso. Ele disse o seguinte: Padre, desculpe, mas com essas suas orientações, o senhor está insinuando que, para ser leitor nas celebrações, precisa ser âncora de telejornal ou locutor de programa de rádio ou qualquer profissionais de comunicação. Não pode ser aquela irmão, irmã simples, humilde, que mal terminou o ensino fundamental e que frequenta, porque reside ali, uma comunidade lá da periferia, de uma cidadezinha qualquer, certo? Sou mais adepto da orientação do nosso pároco aqui, que diz: prefiro que haja uma diversidade de leitores, não sempre os mesmos, porque aqui não é palco, mesmo que apareçam alguns erros. Pelo menos a pessoa demonstrou coragem em apresentar-se. Concordo com você. Fez essa observação. Concordo em partes. Bom, é claro que todo mundo deve ler, desde que saiba ler, desde que a pessoa consiga transmitir um pouco, o mínimo do conteúdo da palavra de Deus. Todas as pessoas são convidadas à leitura e ela precisa se preparar para fazer bem. Não é aqueles grupos fechados, eu entendo perfeitamente sua colocação, às vezes tem comunidade, tem paróquia, tem aqueles grupinhos fechados, aquelas panelinhas que são sempre os mesmos, não dão oportunidade para outras pessoas. Não é isso que eu me refiro a que todas as pessoas que se propuserem a fazer leitura, que elas se esforcem para fazer uma boa leitura,
que se ela tiver erro, ela procure corrigi-lo, né? E antes de dar essas informações, vamos lá com o outro comentário. Esse aqui é bem curtinho, é da Fátima Leal. A Fátima Leal disse: gostei, mas errar é humano. Eu já vi padre ler errado. Perfeito, isso mesmo. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E tem padres que lêem errado. Qualquer pessoa está sujeita a ler errado. Todo mundo erra. O que não podemos é persistir no erro, é ter abertura para que quando a gente erra, a gente poder corrigir, ter abertura para que as pessoas nos corrijam, não ficar magoado quando alguém nos corrige. Eu erro constantemente também, mesmo falando aqui de erros. Tem muitos erros que eu cometo em leitura, às vezes por deslize, às vezes por até mesmo falta de concentração. Isso acontece muitas vezes com qualquer pessoa. Então, o importante é você sempre se empenhar para fazer o melhor. Erros acontecem, mas não podemos persistir nele, devemos corrigir. Mas vamos lá então, depois desses dois comentários que motivaram a fazer esse vídeo, vamos aqui a algumas observações, né? Então, o medo de errar, ele tem dois aspectos, né? O aspecto positivo e o aspecto negativo, podemos dizer um aspecto bom e um aspecto ruim. Qual que é o aspecto bom de você ter medo de errar? Bom, se você tem medo de errar, você vai se esforçar para fazer bem, para fazer melhor, para não errar. Porque se você tiver excesso de segurança, isso é prejudicial. Você pode errar e nem perceber. Então, um pouco de medo de errar faz bem. Ele vai nos ajudar a nos esforçarmos para dar o melhor de nós. Quem tem medo de errar, geralmente se prepara antes, prepara bem. Quem não tem medo de errar, acaba fazendo de qualquer jeito e não se prepara. Pega uma leitura em cima da hora, não lê o texto antes e não está nem aí se errou ou não. Isso é um descaso, é um desleixo. Então o medo de errar vai fazer com que a pessoa se prepare melhor. Então não tenha medo de ter medo de errar. Também a pessoa que tem medo de errar, ela vai sentir aquela emoção, aquele friozinho na barriga, que é algo bom, porque você está diante do sagrado. O dia que você perder isso, você vai estar achando que vai estar fazendo uma coisa qualquer. O dia que você não sentir mais aquela emoção ao ler, um pouquinho de ansiedade, aquela expectativa, é bom você deixar de ler, porque aí já perdeu o encanto. Esse dado ajuda a gente a saber que aquilo que nós estamos fazendo é algo importante, é algo bom. Mas também tem o lado ruim de ter medo, né? O excesso de medo, ele vai fazer com que tire a coragem da pessoa de ler. E tirando a coragem da pessoa a ler, ela não vai ler, ela não vai se colocar à disposição, porque o medo a impede. Então isso é ruim. Ela pode fazer com que a pessoa se esquive de ler. Vai pedir para ela fazer uma leitura, semana que vem você poderia fazer a primeira leitura. Ela vai achar alguma desculpa e não vai fazer, porque ela tem um medo exagerado de ler, uma insegurança, então isso prejudica. E pode fazer com que ela se afaste da comunidade também. Eu conheço pessoas que erraram ao fazer leitura e ficaram tão envergonhadas que se afastaram da igreja por causa disso. Isso não é motivo para alguém se afastar da comunidade só porque errou. Isso é normal, como diz a nossa amiga ali, errar é humano. Isso qualquer pessoa pode acontecer. Não é motivo de alguém se afastar da comunidade, é motivo para você se esforçar para da próxima vez fazer melhor. Então, tem esses dois aspectos. Agora, não ter medo de errar também tem dois lados, dois aspectos, o bom e o ruim. Qual é o aspecto bom de não ter medo de errar? Bom, o aspecto bom, ele possibilita que você
Supere as falhas. Errou, você vai voltar, vai ler de novo, vai se aperfeiçoar, vai saber que é possível ter erro, ninguém é perfeito, nós erramos, né? Até aquelas pessoas mais hábeis, mais acostumadas a lerem na missa, a lidar com o público, cometem erros. Então a pessoa que não tem medo de errar, ela tem muito mais facilidade de vencer obstáculos, de superar obstáculos. E a pessoa também que não tem medo de errar, e um aspecto bom é que ela encoraja outras pessoas. Então, quando alguém vê uma pessoa, olha, ela tropeçou, errou, mas ela está ali firme, corrigindo, melhorou, e a gente percebe muito isso, pessoas que evoluíram muito na leitura. Eu conheço pessoas que no início lia muito mal e que agora são exímias leitoras. Por quê? Não tiveram medo de errar, foram se aperfeiçoando, foram evoluindo na sua leitura e hoje são excelentes leitores, leitoras. E é um sinal de superação. A pessoa que não tem medo de errar ao ler na missa, ela está mostrando que ela é uma pessoa que está dando sinais de superação. Agora, qual que é o lado ruim de não ter medo de ler na missa? Então, vamos ver um outro aspecto, né? Ele pode levar a pessoa a permanecer no erro, usando aquela máxima, né, errar é humano, então eu posso errar quantas vezes eu quiser, não estou nem aí. Pode dar um excesso de segurança, que também, como eu disse antes, não é bom. Excesso de segurança pode fazer você perder a sua emoção, a sua expectativa, aquele aspecto que fala, ó, eu estou diante do sagrado, de algo importante, tem que ter uma dose de emoção. E pode levar a pessoa a se acomodar no erro também, tem esses aspectos que também é um aspecto negativo. Enfim, errar na leitura ou nos outros procedimentos que envolve o ato de ler, não é motivo para a pessoa não ler, não é motivo para a pessoa se afastar da comunidade, não é motivo para a pessoa ficar traumatizada porque errou. Então, se você teve esses 3 procedimentos porque você errou alguma vez ao ler na missa, não quis ler mais, se afastou da comunidade ou ficou com algum trauma de ler, acho que é bom você procurar ajuda psicológica, ajuda espiritual, conversar com o padre da sua paróquia, porque isso não é normal. É importante que a gente supere isso. É importante saber também que toda pessoa que é alfabetizada, e aí respondendo o nosso irmão lá que fez aquele comentário, toda pessoa que é alfabetizada, ela pode ler na missa, ela deve ler na missa. Porém, ela deve se esforçar para fazer o melhor, não é colocar a pessoa para ler por caridade, porque aí você expõe a pessoa ao ridículo. Se a pessoa é semi-alfabetizada, se ela não consegue passar o conteúdo da leitura para a assembleia, eu penso que não é só por caridade que você deve colocar alguém para ler. Você está expondo a pessoa ao ridículo. Isso não é caridade. Às vezes, tentando incluir a pessoa, você está expondo a pessoa. Esse cuidado é importante que se tenha. Se a pessoa errou, como qualquer pessoa erra, busque corrigir da próxima vez. Simples assim. Errou, busque corrigir da próxima vez. Não desista porque você errou. Ah, eu errei, agora eu não vou ler mais. Então, não vou ler mais. Então, não desista porque você errou. Não desista porque você é tímido. Timidez, embora é difícil de superar, mas a gente pode controlar a timidez, né? Eu conheço pessoas tímidas que são grandes oradoras, porque sabem controlar a timidez. A mesma coisa vale para os leitores. Também não desista porque você tem medo. Medo a gente supera. E não desista porque alguém te alertou do erro, porque alguém te corrigiu. Tenha essa humildade. Se uma pessoa te corrigiu, porque às vezes nós erramos e a gente não percebe. E as pessoas não falam para nós quando nós erramos, por medo de nos magoar. Eu fico muito feliz quando alguém fala, olha, padre, o senhor errou naquele aspecto. Tenho muita tranquilidade com relação a isso e agradeço a pessoa que me alertou para eu poder corrigir e prestar mais atenção naquele tropeço, naquele erro, naquela falha. Então, se você é leitor na missa, procure ter essa abertura também. Permita que as pessoas te corrijam, te observe, fale, olha, aqui você poderia fazer melhor, essa palavra não se pronuncia dessa forma. Tudo isso nos ajuda a crescer,
a fazer cada vez melhor. Então, finalizando, seja uma pessoa perseverante, mesmo diante do erro. Coloque-se à disposição na sua comunidade para ler. Procure a equipe de liturgia, fale para ela, a coordenadora, o coordenador da equipe de liturgia, diga para ela, olha, eu estou à disposição para fazer leitura na missa. Se você precisar em algum momento, pode me chamar. Olha que gesto bonito se você fizer isso. Porque às vezes a gente fica esperando que alguém nos convide, tem necessidade de leitores, mas por timidez ou por não querer, por esses motivos que eu disse antes, a gente não se coloca à disposição. Então vai lá, procura a equipe de liturgia, até mesmo o padre, diga, olha, eu gostaria de ler na missa. Se você procurar o padre vai falar para a coordenadora de liturgia, olha, tem uma pessoa tal e gostaria de ler na missa. Ou então você vai direto à coordenação da liturgia e se coloque à disposição para ler na missa. Converse também com o padre da sua paróquia se você tiver alguma dúvida, alguma insegurança com relação à leitura. O diálogo é muito importante. Todos nós, padres, nas nossas paróquias, estamos à disposição para conversar, esclarecer. Então, se você tiver dúvida com relação a isso, converse com o padre da sua paróquia. Então essas são as dicas que eu queria trazer hoje sobre o medo de ler na missa, que é muito comum, o medo de errar, propriamente dita, né? Porque às vezes as pessoas não leem porque têm medo de errar. Então esse vídeo de hoje é sobre o medo de errar ao ler na missa. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário aí embaixo também, fale dos seus sentimentos ao ler na missa, fale se você ainda não lê, mas gostaria de ajudar a ler na missa. Enfim, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.